Olá, boa noite, tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente. O nosso host, o Michel, quando a gente entrou na transmissão, ele caiu. Então, Michel, clica no link aí de novo para poder te colocar aqui. Na hora que a gente começou a transmissão, ele caiu. Opa, tá voltando. Isso aí, Michel, tá contigo que a gente já tá ao vivo. Vai lá, amigo. Gente, boa noite. Aqui quem fala é o Michel. Sou membro da primeira Igreja Batista do Joque, né? Aluno do quinto período de Teologia, Seminário Teológico Batista de Niterói. Estou muito feliz de estar iniciando nesse momento a nossa segunda noite do STBN Online. Então, desde já, convido a você a fazer parte desse momento, de poder compartilhar, convidar seus amigos, seus familiares, para poder estar participando desse momento junto conosco. Não estou aqui sozinho, estou aqui com uma turma aqui envolvida, né? Pediu o Davi para compartilhar rapidinho a tela aí com os meus companheiros. Estamos aqui com o Davi, com o Isaías. Nós estamos trabalhando durante a semana aqui para essa noite. Pedir para eles poderem se apresentar. O Davi. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Davi Peçanha, sou membro da Igreja Batista Memorial em Silva Jardim, seminarista da igreja. O Isaías. O Isaías, acho que Eu sou travou. Isaías, estou congregando na. Eu estou falando, não estão me ouvindo? Vamos ver, Isaías. Ah, então beleza. Sou Isaías, estou congregando na congregação Batista da Amizade, que é uma congregação aqui da primeira Igreja Batista do Joy, e também faço parte aí do quinto período, com essa turma bonita aí, Davi, Michel, e estamos aí para somar. Isso aí. Ainda estamos muito felizes na repercussão, toda a repercussão de semana passada. Agradecemos a todos que participaram, compartilharam, né? Então, agradecemos o pastor Marcos que esteve aqui com a gente falando sobre a administração eclesiástica e temos a certeza que essa noite vai ser mais uma noite de bênçãos aí, que Deus possa estar falando conosco, trazendo um esclarecimento para a nossa alma, né? Para a nossa mente. Agradecemos também o nosso diretor-geral do seminário, José Otávio. Também agradecemos também o presidente do Conselho Administrativo, Luiz Quintela, e a nossa diretora acadêmica, a Rosiméria Jeremias, pela confiança de estar aqui cedendo, está dividindo, né, com a gente aqui, está permitindo a gente fazer esse trabalho que tem nos dado tanta alegria. Por essa noite, né, a gente tem um convidado muito especial, pedi ele para poder entrar na tela aí, Davi, botar ele na tela, o nosso pastor Marcelo Scandarani, um amigo de boa data, né? Desde o pastor Marcelo, eu tive o prazer de conhecer ele ainda no curso de embaixadores do rei, de liderança de embaixadores do rei. Então foram longas viagens de buscar ele em casa, eu já vim aprendendo no meio do caminho, né? Então, estou uma influência muito grande no meu ministério, na minha vida. Agradeço a Deus e poder estar com ele hoje no seminário, recebendo ele compartilhando com a gente essa sabedoria que Deus deu para ele, é uma alegria muito grande. Ele vai estar fazendo a apresentação dele. Pastor Marcelo, se apresenta aí para a turma aí. Amém, queridos. Bom, quero dizer que é uma alegria, uma bênção, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, ser recebido nas casas de cada um de vocês e principalmente estar hoje aqui representando o Seminário Teológico Batista de Niterói. Eu me lembro que quando eu ingressei no seminário como aluno, já no primeiro dia de aula, que foi na sala 304, eu cheguei mais cedo, talvez meia hora antes da aula começar, e eu fiquei ali em oração, e uma das coisas que eu pedia muito para Deus é que um dia ele me desse o privilégio de me tornar um dos professores daquela casa. E estar hoje aqui com vocês, fazendo essa live, falando em nome do seminário, como um professor do seminário, meus queridos, vocês não imaginam o quanto de alegria, o quanto de prazer, o quanto de realização isso significa para mim. Para mim é uma bênção muito grande. Eu estou no Seminário de Niterói como professor desde 2005, entrei em 97 como aluno, me formei na turma do ano 2000, e já em 2005, em maio de 2005, eu comecei como professor no Seminário Teológico Batista de Niterói. E hoje também sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Niterói, estou atualmente pastoreando uma congregação em Trindade,
que nós chamamos carinhosamente de Igreja da Amizade, exatamente porque a nossa visão de ministério, a visão que o grupo tem, é de viver o Evangelho em família, em conjunto, compartilhando as alegrias, as tristezas, vivendo essa bênção do que é uma amizade construída com base no Evangelho e levando isso para a vivência do grupo. Sabe, aliás, uma das coisas que nós vamos compartilhar ao longo desse encontro é que quando você traz a sua dor para perto de mais alguém, quando a gente compartilha a nossa tristeza, um ajuda a levar a carga do outro e isso se torna bem mais leve de suportar. Então é uma alegria, é uma bênção, é um privilégio, estou aqui transbordando de alegria, meu sorriso nem cabe no rosto, sabe, de tanta satisfação que eu tenho de estar hoje aqui com vocês como um professor do seminário, e principalmente com esse desejo ardente no coração de trazer uma palavra que sirva de apoio, de força, de suporte nesses dias difíceis que nós temos vivido, queridos. Eu tenho certeza que há resposta na Bíblia para a gente enfrentar juntos esse momento. Então, essa é a minha palavra inicial de apresentação. Então, o pastor Marcelo, ele tem nos abençoado em diversas matérias lá no seminário, mas eu tive conversando com ele e a gente queria trazer algo bem atual para o momento que a gente tem enfrentado essa crise do Covid-19. Semana passada nós falamos da administração eclesiástica e hoje nós vamos falar dos nossos conflitos internos, nossa questão psicológica, como que a gente tem encarado como líderes, como cristão. E aí o tema de hoje, como tem passado aí na tela aí, é vivendo como um cristão no tempo do Covid-19, né? Pastor, para você que não teve com a gente semana passada, ele vai desenvolver esse tema durante os próximos 25 minutos, né? 25 minutos mais ou menos. E você já pode ir anotando sua pergunta, mandando aí nos comentários ou no WhatsApp que está passando na sua tela. E aí, depois dessa primeira parte, o pastor vai estar respondendo a sua pergunta aqui. Vamos ter o prazer de poder passar sua pergunta para o pastor, para ele poder estar nos abençoando. Pastor, Deus possa te abençoar nesses próximos tempos aí, tá bom? Amém, queridos. Bom, como eu disse, esse tema ele nasce dessa situação que pega todos nós de surpresa. Ninguém imaginava uma coisa como essa na virada do ano. Ninguém esperava que, de repente, todos nós seríamos condenados à prisão de forma totalmente inesperada, todos nós trancafiados em casa por um período que já ultrapassa 2 meses e talvez ainda leve um tempinho mais à frente. E, de repente, muita gente se sentiu completamente sem chão. Muitas perdas de pessoas queridas, perda da liberdade, alguns perdendo uma parte considerável da sua renda, outros perdendo realmente o emprego. E, de repente, numa situação totalmente inesperada, como nós, cristãos, devemos lidar com um momento como esse? O que esperar de nós mesmos? O que esperar das pessoas que nos cercam? O que esperar de Deus? O que nos cabe fazer? O que podemos fazer para enfrentar esses dias difíceis da forma melhor possível? Como lidar com os momentos de grandes perdas, de grandes angústias, sem permitir que isso nos destrua, sem permitir que isso nos anule, sem permitir que isso nos leve a uma paralisia, que seja quase que uma morte em vida. Eu desejo começar esse bate-papo com vocês compartilhando um texto bíblico, de onde eu desejo extrair algumas das lições que eu quero compartilhar hoje, que é o texto de Josué, capítulo 1, versículos 1 até o 9. É um texto bastante conhecido. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus,
até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém. Queridos, como vocês sabem, nesse texto, Josué se vê sem chão. O seu líder, o seu amigo, o seu mentor, Moisés, que já por 40 anos guiava o povo de Israel, de repente chega o momento da partida, o momento da morte de Moisés, e Josué se vê sem chão. E quando o Moisés morre, Deus vai até Josué falar com ele. Deus percebe que Josué precisava de uma palavra para que ele conseguisse reagir, de uma palavra para que ele pudesse se levantar. Deus se dirige a Josué e diz para ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Veja, lidar com a perda de uma pessoa querida é algo profundamente doloroso. Isso às vezes nos paralisa de tal forma que para algumas pessoas isso vira um luto eterno. Algumas pessoas nunca conseguem se recuperar de uma perda. E na realidade, perder alguém, vivenciar a morte de uma pessoa querida, talvez seja uma das piores dores que alguém pode enfrentar. E Josué, apesar de ser um servo de Deus, apesar de ser um homem de Deus, alguém que já havia visto maravilhas feitas por Deus, ele continuava humano. Ele não tinha um coração de pedra, ele não tinha um coração de plástico, e a perda do seu amigo, do seu professor, do seu mentor, o deixa prostrado. E exatamente por isso, a palavra que Deus direciona a Josué diz para ele: levanta-te, pois, agora. Veja, essa primeira frase, Moisés, meu servo, é morto, ela está vinculada a algumas realidades que não tem mais como alterar. Eu creio que se a gente pudesse perguntar para cada um de vocês que está aí acompanhando a gente, assistindo a gente, se eu pudesse, se você pudesse, se a gente tivesse essa possibilidade, a gente gostaria de voltar no tempo, fazer com que esse vírus nunca surgisse, com que essa situação nunca acontecesse e todos os desdobramentos disso não tivessem acontecido. Eu acho que todos nós teríamos esse desejo de que essa cena fosse apagada da história. Mas do mesmo modo como a morte de Moisés era uma realidade, e do mesmo modo como tudo isso que está acontecendo por conta do Covid-19, por conta do coronavírus, é uma realidade, o ponto de partida é reconhecer essas questões como um fato com o qual a gente vai precisar lidar. E eu explico isso, e eu digo isso, porque uma primeira reação é uma tentativa de negação. É uma tentativa de se esconder, de tentar não enxergar a realidade, de tentar se isolar como se isso pudesse alterar aquilo que nos cerca, e infelizmente não dá. E o ponto de partida para Deus tratar o coração de Josué
era reconhecer que Moisés realmente estava morto e que aquela realidade não ia mudar. Moisés, meu servo, é morto. Queridos, essa capacidade de lidar com a dor, entendendo que determinados fatos já estão consumados e que eu preciso seguir a partir daí. Infelizmente, talvez alguns de vocês perderam seu emprego, mas isso é um fato consumado. Eu preciso agora seguir com a vida a partir daqui. Alguns de vocês, infelizmente, viveram perdas de pessoas queridas. Eu vivi também perdas na minha família. Eu tive um tio muito querido que partiu por conta do coronavírus. E, infelizmente, isso é um fato consumado. E a nossa vida precisa seguir a partir daqui. Moisés, meu servo, é morto. Deus diz para Josué: Josué, Moisés não vai voltar aqui. Você precisa seguir adiante. O fato da perda de Moisés precisa ser encarado de frente. Agora, cabe a você, nesse momento, se levantar. Cabe a você tomar a decisão de reagir. Cabe a você tomar a decisão de levantar e seguir a vida adiante. Não é uma decisão nada fácil, mas é uma realidade. Veja, eu estava comentando nos bastidores com os irmãos que estão montando todo esse momento aqui com a gente, e a gente estava compartilhando que alguns alunos têm me mandado mensagens no reservado, dizendo: professor, eu estou com o meu emocional tão arrebentado, eu estou com o meu emocional tão enfraquecido, que eu não tenho condição de fazer trabalho. Eu não tenho condição de fazer uma prova, eu não tenho condição nem de pegar um livro para ler. E eu acredito. E eu também vivi alguns dias em que eu fiquei bastante abalado, bastante entristecido com toda essa situação. Só que, infelizmente, chega um momento em que você precisa admitir que certos fatos já estão consumados e que há uma necessidade de caminhar a partir daí. Entender essa perda como real, mas conseguir progredir. Deixa eu comentar um pouco mais sobre a experiência específica de Josué, e logo a seguir eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Daqui a pouco vamos abrir para perguntas. Veja, ele diz isso para Josué: olha, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Entenda que a decisão de reagir não iria influenciar apenas a vida de Josué, mas havia um grupo de pessoas que estavam vinculados à vida de Josué, que estavam presos à vida de Josué, e a forma como ele resolvesse tratar desse tema não ia mexer e influenciar só a vida dele, mas iria influenciar a vida de muitas pessoas que cercavam Josué. E, na verdade, não querendo fazer já o link, mas é inevitável, a maneira como você decidir encarar essa circunstância do Covid-19, ela vai gerar consequências na sua vida, mas também na vida de pessoas ao seu redor. Veja, eu não sei quem foi que você perdeu. Eu não sei o emprego que você perdeu. Eu não sei a renda que você perdeu. Eu não sei medir a angústia do seu coração de ficar trancafiado dentro da sua casa. Eu não tenho como medir isso. Mas uma coisa que eu posso te afirmar com toda certeza é que a maneira como você reagir a isso vai gerar consequências não apenas na sua própria vida, mas vai gerar consequências na vida de um monte de gente que está vinculada a você, de um monte de gente que te cerca. Eu lembro de um caso de uma senhora em Itaipu, isso já tem muitos anos, uma senhora que perdeu um dos filhos de uma forma muito dolorosa, de uma forma dramática. Um dos filhos dessa senhora se suicidou porque estava apaixonado por uma moça. Essa moça terminou o namoro com ele e ele, então, num desespero, se enforcou nos fundos da casa. A mãe, quando acorda, vê essa cena terrível, uma cena que não dá nem para descrever. E essa senhora ficou de cama, não queria mais comer, não queria mais levantar da cama, não queria mais viver. E eu fui chamado para fazer uma visita a essa senhora. E quando eu fui lá, inicialmente ela começou a falar e começou a desabafar sua dor e chorou muito.
quando ela terminou de chorar e terminou de falar da sua dor, eu mostrei para ela na estante da sala onde estávamos conversando a foto onde estava ela com os 3 filhos. Eu peguei a foto, trouxe nas minhas mãos para perto dela e eu falei para ela: olha, esse filho aqui, ele infelizmente se foi. E não dá para a gente trazer ele de volta para cá. Mas esses outros 2 não têm culpa do que o irmão mais velho fez. E esses outros 2, que ainda eram crianças, eu falei para ela: precisam muito de você. E você precisa reagir. Se não for apenas por você mesma, que você reaja por eles. Porque eles precisam de você. E de maneira semelhante é dito aqui para Josué: Josué, tem um povo que precisa entrar na terra prometida. E esse povo está olhando para você, está esperando por você, está dependendo da sua liderança para que eles consigam vivenciar a entrada na terra prometida. É muito interessante que é dito aqui no versículo 4 e 5. No 4, são ditas as fronteiras do território que Deus gostaria de entregar ao povo de Israel. E é dito no versículo 5 algumas orientações de Deus daquilo que Josué ainda ia passar. Quando ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, indiretamente ele está avisando: olha, Josué, se prepara, porque alguns vão se levantar contra você e vão tentar te resistir, vão tentar te impedir, vão tentar te parar. Mas ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. Presta atenção, por favor, no final desse verso 5, quando ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Qual é a necessidade de Deus dizer para Josué: não te deixarei e nem te desampararei? Veja, quando Deus diz para Josué: não te deixarei, indiretamente Deus está avisando Josué de que em vários momentos ele ia se sentir só. Tem momentos que a sensação do seu coração, Josué, vai ser como se eu tivesse deixado você, como se eu tivesse abandonado você. Quando ele diz não te desampararei, significa que em alguns momentos a sensação do coração de Josué seria de estar desamparado, de estar sem ajuda, sem apoio, para lidar com aquele momento de liderança do povo, para lidar com a sua tristeza, para lidar com a sua dor. E Deus está avisando Josué: Josué, não permita que os seus sentimentos dominem a sua vida. Mas no sentido da tristeza, no sentido da sensação do desamparo, no sentido da sensação da solidão. Deus está dizendo: Josué, em alguns momentos você vai se sentir só, mas a verdade é que você não está só. Em alguns momentos você vai se sentir desamparado, mas a verdade é que você não está desamparado. Entenda, se você é um cristão, e por isso o nosso tema é vivendo como cristãos em tempo de Covid-19, se você é um cristão, existe uma promessa de Cristo para você. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ele não disse alguns dias. Ele não disse apenas nos melhores dias. Ele disse todos os dias. Então, mesmo quando acontece alguma coisa que eu me sinto sozinho, eu posso ter convicção e certeza de que, apesar da minha sensação de estar sozinho, Deus está comigo. Quando eu tiver que passar por algum momento em que eu me sinto desamparado, em que a sensação do meu coração é que eu não vou ter apoio de ninguém, ele diz: eu não te desampararei. Então eu posso ter a sensação do desamparo, mas eu posso ter a convicção de que Deus não vai me desamparar, de que Deus não vai me abandonar, de que Ele não vai virar as costas para mim. E agora, nos 6 minutos que eu ainda tenho, antes de chegar às 8h30, vem uma parte que eu espero muito que você pergunte sobre isso para eu poder comentar um pouco mais. Quando ele diz: tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Veja, essa frase ela é fantástica. Deus chegar para Josué e dizer: tem bom ânimo. Porque quando Deus diz isso para ele, tem bom ânimo, Deus está transferindo para Josué a responsabilidade de ter bom ânimo. Aliás, isso é uma ordem. Tem bom ânimo. E você vai dizer: mas Senhor, eu pensava que quando eu estivesse desanimado,
que quem ia resolver isso era o Senhor. Como que o Senhor me dá uma ordem para eu não ficar desanimado? Eu pensava que quando eu estivesse desanimado, que era o Senhor que ia resolver isso, mas o Senhor está me dando uma ordem para que eu não fique desanimado? Isso é uma coisa fantástica. Eu quero que você entenda que ficar desanimado, se entregar ao desânimo, também é uma decisão. Uma coisa é ter a sensação do desânimo. Eu estou sujeito a passar por isso e você também. Ninguém é super-homem. Mas outra coisa completamente diferente é você se entregar ao desânimo. Veja, quando ele dá essa ordem, não te desanimes, ou tem bom ânimo, dependendo da sua versão, ele está deixando muito claro o seguinte: Josué, você vai ter o poder de decidir se você quer se entregar ao desânimo ou se você quer reagir a ele. Veja, eu não tenho forças em mim para enfrentar o desânimo. Quem tem força para me ajudar é Deus. Quem tem força para me tirar do desânimo é Deus. Mas quem tem que tomar a decisão de não se entregar ao desânimo e de buscar forças em Deus sou eu. Eu não sei se ficou claro essa explicação, porque eu estou tentando apressar um pouco essas palavras. Veja, Deus é a fonte de força que tira a gente do desânimo. Mas a decisão de não querer se entregar ao desânimo é uma decisão sua e que ninguém pode tomar no seu lugar. Há um texto muito interessante no livro de Jeremias que diz assim: não te desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. É um texto que durante muito tempo eu quis entender. E houve um momento em que eu consegui. O significado, na realidade, é claro. Jeremias, se você se conformar em ficar desanimado diante deles, eu vou deixar. Agora, se você tomar a decisão de querer reagir ao desânimo e buscar forças em mim, eu vou te ajudar. E eu te tiro desse desânimo. Você entende? É por isso que Deus diz de maneira clara para Josué: Josué, é tarefa sua ter bom ânimo. É responsabilidade sua. Porque, na verdade, você vai ter que tomar a decisão de querer reagir, independente da sensação do desânimo. A decisão de querer buscar forças em Deus para conseguir reagir. Eu gosto muito do exemplo, que quem me conhece já ouviu isso milhares de vezes, do celular. Veja, quando eu tenho o meu celular nas mãos e ele começa a mostrar que a bateria está fraca, eu preciso tomar a decisão de levar o meu aparelho até a fonte de energia, até a carga. Meu aparelho não tem capacidade para ir andando sozinho até lá, mas eu posso olhar para ele, ver que ele está enfraquecendo, decisão de levar ele até a carga. De maneira muito parecida, é isso que nós temos que fazer. É você perceber o desânimo tomando conta do seu coração e tomar uma decisão. Eu não vou deixar o desânimo me dominar. Eu não vou me entregar ao desânimo. Eu não vou lançar minhas armas no chão e desistir da vida por causa desse desânimo. Eu vou buscar forças em Deus e eu vou buscar força nos meus amigos de verdade para lidar com esse momento do desânimo. Aliás, esse é um outro ponto que eu gostaria muito que você perguntasse. Porque Deus não nos ajuda apenas de forma direta, mas Deus também nos ajuda através de pessoas. Deus nos abraça através do braço de pessoas queridas. Deus nos apoia através dos lábios de pessoas que vão ser boca de Deus para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra que nos tira lá do buraco onde às vezes nós estamos. Então, viver como cristãos em tempos do Covid-19 significa entender que eu sou humano, humanamente fraco, humanamente vulnerável, mas que eu tenho acesso ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Entender que eu tenho que tomar a decisão de estar forte, não apenas para que eu possa prosseguir com a minha vida, mas que eu possa também ajudar outros que estão precisando de mim. E eu encerro essa minha palavra inicial, antes das perguntas de vocês, contando muito rapidamente uma experiência. No ano de 2017, meu pai, em março, descobriu que estava com câncer no pâncreas, num estado bastante avançado.
Isso veio como uma bomba sobre mim. Quando eu soube da notícia, os 5 primeiros dias eu praticamente não consegui comer, quase não consegui beber água, perdi 5 quilos em 5 dias. E eu lembro de estar perto do meu pai e meu corpo tremia de tanta angústia, de tanta aflição, porque o meu amor pelo meu pai sempre foi muito grande, não passava pela minha cabeça a possibilidade de perder meu pai. E quando eu estava orando a Deus, mas profundamente aflito e angustiado, veio uma frase no meu coração: você quer ir junto com o seu pai ou você quer ficar aqui na terra? Você quer morrer também? Você quer que Deus te leve ou você quer ficar? E eu parei alguns segundos, pensei e eu disse para Deus: Deus, eu não posso ir agora. Eu ainda tenho muitas coisas para realizar aqui. Eu preciso ficar. Mas me ajuda a receber do Senhor essa força para conseguir lidar com essa dor e para conseguir ajudar, inclusive minha mãe, ajudar meu irmão, dar suporte à minha família, que também está sofrendo nesse momento. Eu não tenho forças em mim mesmo, mas eu sei que o Senhor tem essas forças para me capacitar, para me fortalecer. Põe em mim, Deus, esse desejo de reagir e me fortalece para que eu consiga. E eu confesso para vocês que a partir daquele momento eu consegui lidar com aquele momento de dor de uma forma completamente diferente. É como se Deus tivesse me levantado do chão e eu pude ter forças não apenas para enfrentar aquele momento doloroso, mas para poder apoiar a minha família, apoiar minha mãe, apoiar meus irmãos naqueles dias tão difíceis que a gente passou. Esse é o desafio de ser cristão em tempos do Covid-19. É entender que humanamente você é fraco, você humanamente é vulnerável, mas você tem acesso a Jesus Cristo. Você tem acesso ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e precisa tomar a decisão de querer reagir, a decisão de não se entregar ao desânimo e buscar forças em Deus e buscar forças nos amigos de verdade que você tem, que são instrumentos de Deus, para conseguir se fortalecer, se estabilizar e poder ser fonte de apoio e de socorro para pessoas ao seu redor. Essa é a minha palavra inicial. Devolvo a palavra ao Davi, ao Michel, ao Isaías, para prosseguir agora com as perguntas de vocês. Amém, queridos. Boa noite, gente. Mais uma vez, para quem entrou agora. Então, nós já temos aqui uma pergunta do Eliezer, nosso colaborador aí desde a semana passada. Muito obrigado pela sua colaboração. E a pergunta do Eliezer, da PIB de Niterói, é assim: Pastor Marcelo, qual a sua opinião sobre algo que está ocorrendo durante a pandemia, onde afloram nas redes sociais pensamentos não condizentes de alguns cristãos que chegam a dizer que vão banir irmãos e amigos de determinado grupo, algumas vezes até um grupo familiar, só porque as pessoas têm opiniões diferentes? Veja, talvez isso foge um pouquinho do nosso assunto, mas de qualquer forma eu vou responder. O ser humano tem muita dificuldade para lidar com alguém que pensa diferente, porque a gente não consegue normalmente separar ideias de pessoas. Uma coisa é eu ter uma opinião diferente da sua. Outra coisa completamente diferente é eu ter uma restrição em relação a você. É claro que eu estou falando de forma genérica. Eu não estou entrando num assunto específico. Existem assuntos que realmente é muito difícil você conviver com alguém que tem um pensamento diferente. Mas dependendo de qual seja o tema, o ideal é que exista pelo menos respeito. Eu posso não concordar com a sua ideia, você pode não concordar com a minha, mas se eu conseguir pelo menos respeitar o direito que você tem de pensar do jeito que você pensa, isso pelo menos vai permitir que exista entre nós um convívio. Agora, é lógico que eu estou falando sem tratar de temas específicos. Eu não posso, de forma alguma, apoiar, vamos dizer assim, questões extremas. Eu não posso concordar com opiniões extremas, opiniões que sejam extremamente nocivas. Mas dentro de um patamar do que seja possível, eu vou tentar conviver com o outro, respeitando a opinião do outro e entendendo que cada um é de um jeito e cada um pensa de uma maneira. Aliás, um dos grandes desafios para que você possa criar uma amizade ou até para que haja um vínculo de família é que você está convivendo com alguém que não é igual a você. Em algumas questões ele vai pensar muito diferente.
E se eu não for capaz de, pelo menos, respeitar a opinião do outro, eu não vou conseguir conviver com ninguém. Perfeito, é um grande desafio, né, lidar com essas opiniões diferentes, mas a gente precisa agir com maturidade, né, para poder desenvolver bons relacionamentos. Então, nós temos aqui o André Fialho, do terceiro período do nosso STBN, e ele é da CIB de Itaipu, e a pergunta dele é a seguinte: uma das características da igreja é a comunhão. Nesse tempo, estamos cada um em sua casa. Sabemos que, mesmo na igreja perseguida, havia reunião mesmo em lugares escondidos. Já houve na história da igreja este isolamento? E como ter comunhão, principalmente com os que não têm acesso a redes sociais? Veja, eu creio que esse aconteceu muitas épocas da história e acontece ainda hoje. Se você for pensar e tentar trazer o exemplo para os nossos dias, até momentos como, por exemplo, a prisão de João Batista, veja que ele estava ali preso, ele entra numa agonia tamanha que ele chega a duvidar se Jesus realmente era o Cristo que havia de vir ou não. Ele está numa profunda crise. Mas apesar de estar nessa angústia e nessa crise, os discípulos dele tinham acesso a visitá-lo na prisão, algum contato ele tinha para estabelecer uma certa comunhão e receber apoio. Porque, como eu disse na parte inicial, João é ser humano como qualquer um de nós, e João está sujeito a ficar triste, a ficar deprimido, a ficar angustiado, e algum contato com as outras pessoas a gente precisa realmente ter. Mas eu acho que a grande questão que responde melhor essa pergunta é essa noção do que é realmente distância. A gente às vezes tem essa visão de que distância é não poder ver fisicamente alguém de perto, não poder ter o contato do toque, do abraço. Mas eu confesso para vocês que a minha noção de distância, hoje, ela passa muito longe disso. Você vê, por exemplo, às vezes duas pessoas discutindo, elas estão fisicamente perto, dentro de uma casa, marido e mulher, e um grita com o outro, apesar de um estar quase do lado do outro. E por que eles gritam? Porque, embora fisicamente perto, o coração está longe um do outro. Então, tem que gritar como se o outro estivesse distante, como se estivesse longe, apesar da outra pessoa estar ali ao lado. Porque o coração dos dois está muito longe, está muito distante um do outro. Por outro lado, às vezes você vai por carta ou pelos acessos que nós temos hoje aos meios, por exemplo, da internet, e você fala com alguém ou por telefone mesmo, e você às vezes sente daquela pessoa um carinho tão grande que você nota que vocês não estão distantes. Você nota que aquele amor continua vivo, que aquela presença continua sendo real. Meu pai dizia muito uma frase que é longe dos olhos, longe do coração. Ele dizia que quando você vai perdendo o contato com alguém, a tendência é o sentimento se esfriar. Mas esse contato não precisa ser só o contato do encontro físico. Esse contato pode ser um telefonema, pode ser um bilhete, pode ser uma carta, pode ser uma correspondência. Agora, pessoas que não têm acesso às redes sociais, é claro que o desafio se torna um pouco maior. Mas até, veja bem, está tendo uma certa permissão para sair de casa, embora não uma permissão total, mas se você for até a casa de alguém que você sabe que não tem acesso às redes sociais e levar lá uma carta escrita à mão para aquele irmão idoso, para aquela irmã idosa, e dizer para essas pessoas, olha, eu não esqueci de você, eu estou aqui mandando essa carta para dizer que eu tenho orado por você, que eu estou lembrando de você, que eu me importo com você, isso tem um poder enorme. Sabe, distância não é esse espaço físico que limita o encontro de alguém. Mas hoje eu estou convicto de que distância está muito mais vinculado a esse espaço que existe entre os corações. É a minha visão. Então, professor, eu queria, assim, uma pergunta que eu tenho. Será que, assim, a igreja estava falhando? Porque a gente, assim, tem um histórico de perseguição, né? E agora vem um Covid, a gente não está perseguido, não está sendo perseguido, né? A gente está tendo que ficar isolado, né? Mas isso abalou demais, né? Tanto os irmãos quanto a própria liderança, né? Principalmente no primeiro momento. Você acha que a igreja estava errando? Mas não sei se é a teologia da prosperidade influenciada ou algo assim, para que a gente pudesse enfrentar um
um período como esse? Então, Michel, eu vou dar o exemplo da congregação que eu estou pastoreando. E eu vou dizer para você com muita sinceridade. Eu acho que esse período não nos afastou em nada. Para você ter uma noção, assim, para você entender o contexto, né, do que eu estou querendo dizer. Lá na nossa igreja, quando termina o culto, a gente tem um momento nosso de lanche, a nossa cantina, entre aspas, não é cobrada. A gente não cobra lanche lá. Sabe, quando a gente faz lá o café da manhã, entre a escola bíblica e o culto da manhã, no domingo, ou o lanche que a gente sempre faz no fim do culto, à noite, no domingo, não é cobrado. Por quê? Para que ninguém que não possa pagar tenha que sair quando o culto acaba. Então o culto acaba, a gente vai servir um bolo, a gente vai servir um salgadinho, a gente vai servir um suco, vai servir um café, para todo mundo sentar ali atrás da igreja e conversar, e se conhecer, criar amizade, criar vínculo, criar relacionamento. Eu sempre tive essa visão e sempre passei essa visão para a congregação. Sabe, de que criar vínculos é uma das formas mais extraordinárias de viver o evangelho. Então, esse nível de relacionamento, graças a Deus, aprofundou muito lá. Então, o fato de nós não estarmos nos encontrando fisicamente, claro que existe a falta do abraço, a gente até brinca também chamando a igreja de igreja do abraço, porque se você um dia for lá, né, fora desse contexto de Covid-19, atualmente estamos fazendo os cultos por Skype, mas assim, no tempo em que não há esse tipo de problema, né, quando não havia, todo mundo chega lá e se abraça e sorri, porque a gente criou esse vínculo, a gente trabalhou especificamente para criar esse vínculo. Então, quando surge esse episódio do Covid-19 e da gente não poder se encontrar fisicamente, os membros da igreja estão telefonando uns para os outros. A gente tem, durante o culto de oração, um momento em que cada um conta aquilo que está passando, as dificuldades que está enfrentando, um dá uma palavra para apoiar o outro. Então, a gente não sentiu, vamos dizer assim, diferença na comunhão do grupo. Agora, quando a igreja já vivia o distanciamento, no caso das igrejas que já viviam esse tipo de distanciamento antes do Covid-19, na verdade, o surgimento do Covid apenas deixou claro um problema que já existia. Em muitas igrejas, não há essa preocupação específica de criar vínculo de comunhão, de criar vínculo de relacionamento. Em muitas igrejas, você chega lá com a sua dor, com a sua tristeza, assiste um culto, acaba o culto, cada um vira as costas, vai embora, e você sai com a sua dor. Você não teve oportunidade de contar para ninguém aquele peso que estava no seu coração, você não teve oportunidade de ouvir ninguém orando especificamente por você. Então essa solidão já havia, sabe, nos casos das igrejas que não trabalharam essa comunhão. Então o Covid apenas vem deixar isso mais claro. E por isso eu creio que o Covid em si não aumentou esse distanciamento. Talvez apenas escancarou o distanciamento dos lugares onde isso já existia. Mas, ao mesmo tempo, isso cria essa oportunidade para a gente enxergar isso e para tomar a decisão de fazer alguma coisa para aproximar as pessoas, para criar esse vínculo. Entenda, amizade é uma coisa que você tem que construir primeiro para depois poder usufruir dela. Não dá para esperar um relacionamento que eu não construí. Então precisa existir um esforço, na minha visão, específico, um desejo específico da igreja de criar esse vínculo de relacionamento entre as pessoas e de proporcionar momentos para que isso aconteça. E aí sim, você vai poder ver fruto de comunhão depois. Boa noite. Então, nós estamos aqui com o Ronaldo, do primeiro período do STBN. Ele pergunta assim: querido professor Marcelo Scandarani, esta pandemia nos deixa aflitos e angustiados, perdemos entes queridos, ficamos assustados e aterrorizados. Pergunta: Deus, em sua infinita graça e sabedoria, permite que sejamos afligidos a fim de testar a nossa fé, como fez com Jó? A nossa fé resiste a esta provação? Veja, meu irmão, eu vou ser muito sincero com você. Eu creio que esse momento de coronavírus foi uma permissão de Deus. E foi uma permissão de Deus com propósitos específicos. A humanidade estava de um jeito que não dava para continuar. Sabe, algo precisava acontecer para pisar no freio
da humanidade. E todos nós, mais ou menos, estamos sofrendo as dores desse período. De alguma forma, nós estamos sendo afetados. Mas a grande questão é de que maneira a gente vai crescer com essa dor, com essa tristeza. As dificuldades são uma grande oportunidade para a gente crescer. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós através da fraqueza, dos momentos de fraqueza. Lembra daquele texto em que é dito lá, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esses momentos dolorosos são oportunidades não de Deus testar, como se ele não soubesse a força que eu tenho ou a fé que eu tenho, mas são oportunidades de Deus me provar, ou seja, de ele me dar a oportunidade de enfrentar uma prova, uma provação, que vai me dar a oportunidade de crescer através desse momento doloroso, através dessa tristeza, através dessa dor. Eu acho que as dores, as grandes dores da vida, precisam ser enxergadas como oportunidades de crescimento, de progresso. E se você conseguir enxergar a dor dessa forma, ela vai trazer muito proveito para você. Então, pastor, nesse momento de percas, né? A gente tem falado muito de dor, a gente tem visto assim que talvez nos falta também um pouquinho de sensibilidade, né? Da gente poder sofrer essa dor com, principalmente os enlutados, né? Com as pessoas que têm perdido seus familiares. E a gente fica até meio limitado da questão de você estar presente, mas como você até já citou, aí é a questão de uma ligação, de um cuidado. Então, assim, puder falar mais um pouquinho dessa importância da igreja ter essa sensibilidade com os irmãos, com os amigos, com alguém que está passando por esse momento de luto. Veja, Michel, meu sonho de igreja é uma igreja onde a alegria de um é a alegria de todos e a dor de um é a dor de todos. Sabe, quando você consegue sentir a dor do seu irmão como se fosse sua, você entra na briga junto com ele. E ele sente a sua presença. Eu lembro de um funeral de uma pessoa muito querida, que eu fui lá e me aproximei do parente mais próximo dessa pessoa querida que havia falecido. E apesar dos pastores serem treinados para controlar as suas emoções, eu naquele momento me senti tão emocionado que eu não consegui falar nada. E eu dei um abraço apenas na pessoa que tinha perdido ali o parente. E depois outras pessoas vieram e falaram um monte de coisas. 2 dias depois, quem eu abracei me telefonou e disse assim, olha, nesse velório muita gente falou muita coisa que eu nem lembro o que foi dito. Mas na hora que você me deu aquele abraço, eu senti que me consolou. Eu senti Deus usando aquele abraço para me fortalecer. Então, não é só a palavra específica que você vai falar. Às vezes você nem tem palavras, porque você está ali sofrendo junto com a pessoa. Mas quando ela sente que você realmente está junto com ela, que você se importa, sabe, que você está ali para compartilhar a dor dela, e você às vezes liga para a pessoa e você diz, olha, eu não sei nem o que te dizer, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui com você, que eu estou compartilhando esse momento com você. Isso com certeza alivia a dor da perda. O tempo ajuda o coração a racionalizar essa perda, mas eu creio que a presença, não necessariamente física, mas essa presença de alguém se expressar, seja por telefone, seja por internet, dizer, olha, eu estou com você, sabe? Mas está mesmo, e compartilhar junto com a pessoa aquele momento de dor, isso já cria um alívio muito grande. A morte é uma das maiores perdas que um ser humano pode ter, se não for a pior. Mas apesar disso, nesse momento em que a gente está com o coração mais ferido, mais machucado, nessa hora você sentir que tem gente que está junto com você, isso traz também uma força, uma consolação muito grande. É como eu disse um pouquinho antes, eu creio que às vezes Deus abraça a gente com o abraço de alguém, Deus consola a gente através do lábio de alguém, Deus se mostra presente através da presença de alguém que está ali com a gente naquele momento. Entendeu? Então não tem receita de bolo para lidar com a perda, mas a presença das pessoas que nos amam, seja da forma como elas puderem expressar que elas estão presentes. Isso faz uma diferença enorme.
Eu lembro que quando eu perdi meu pai, um pouco antes, meu pai sabia que estava próximo de partir, que a gente conversava muito sobre isso. Meu pai disse para mim o seguinte: meu filho, eu não quero que você fique desesperado quando eu morrer. Eu não quero que você fique chorando, desesperado, que você fique descontrolado, porque o seu choro não vai me trazer de volta. Mas a forma de me honrar, a forma de valorizar aquilo que eu fui para você em vida, vai ser você levantando a sua cabeça e seguindo adiante. A minha forma de honrar meu pai foi exatamente essa. Sabe, de buscar forças em Deus e nos amigos de verdade, levantar minha cabeça e seguir adiante, tomando a decisão de reagir. Foi isso que eu fiz. Então, pastor, nós estamos aqui com o Rubens. Rubens, ele é diácono na Primeira Igreja Batista de Niterói, e ele pergunta assim: como não desanimar quando tudo está dando errado? Veja, eu creio que essa situação de tudo estar dando errado faz parte exatamente dessa situação da provação. Basicamente, o sofrimento vem na vida do ser humano de duas formas. Vem por tentação ou por provação. Sofrimento de tentação é o sofrimento que vem por conta de um erro cometido e você colhe o sofrimento que é resultado daquele erro. Então, a tentação está vinculada a um pecado, a um erro que alguém pratica e depois colhe o fruto amargo daquela atitude que foi cometida. Mas provação é quando Deus deixa realmente desabar o mundo ao nosso redor e fica observando como é que a gente vai reagir. Igual como um professor quando passa uma prova. E quando um professor passa uma prova, ele fica em silêncio. E uma das características de você estar enfrentando uma provação é essa sensação do silêncio de Deus. Quando você está enfrentando uma provação, você sente Deus em silêncio. Você ora e a sensação é de que não existe resposta. Mas é exatamente nesse momento, Rubem, quando você sente o mundo desabando sobre a sua cabeça, é que é a hora de você colocar em prática o que você aprendeu com Deus nos tempos de bonança. Tudo que você aprendeu na caminhada com Deus, naquele período que estava tudo bem, a hora que vem a provação, quando tudo começa a desmoronar em cima da cabeça da gente, é a hora de você praticar o que você aprendeu nos tempos da bonança. Porque mesmo quando Deus está calado, ele não está parado. E por isso é uma oportunidade que Deus nos dá de crescer e de progredir, de exercitar a nossa fé. Fé é a capacidade de confiar contra as circunstâncias. E quando você é aprovado, quando você reage da forma correta, você sobe degraus na sua vida espiritual. Você sobe degraus no seu relacionamento com Deus. Então, o que eu posso dizer para você, meu irmão, nesse momento em que tudo parece desmoronando sobre você, mantenha-se fiel a Deus. Busque o apoio de amigos de verdade, que sejam gente de Deus, com quem você possa desabafar, com quem você possa pedir oração. Sabe, antes aqui de começar o nosso bate-papo, a hora aqui do comentário de bastidor. Um dos irmãos que está conduzindo esse trabalho contou de uma forma linda que ele ficou um período muito agoniado e muito deprimido por conta de questões relacionadas ao Covid-19. Mas o outro irmão que também está participando aqui da construção desse momento, né, desse bate-papo, ligou dando uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, praticamente levantando o outro do chão e o outro conseguiu se levantar. E é isso. Se você está sentindo o mundo desmoronando em cima de você, se você construiu amigos de verdade durante o período que estava tudo bem, é hora de procurar esses amigos e de permitir que eles sejam um instrumento de consolação para você. Amizade é como telhado. Você constrói telhados em dias de sol, porque mais cedo ou mais tarde vai chover e você vai precisar dele. Entendeu? Então, primeiro eu tenho que construir amizade, eu tenho que primeiro ser amigo de alguém, eu tenho que primeiro dar apoio a pessoas para construir uma base de apoio, para no dia da minha dificuldade, eu ter também onde poder pedir socorro. Isso é uma coisa interessante de você pensar. O pastor Marcelo estava falando, né? Aí eu já vou escancarar logo, porque a gente estava aqui já conversando, né? Nos bastidores, a gente estava preparando aqui, eu estava falando com ele, né?
E algo que eu não comentei, vou comentar agora, é que o pastor Marcelo fez uma postagem no Facebook um dia desse, e estava falando exatamente do texto de Josué, e aí falou disso, né, de que a primeira coisa que a gente precisa é de uma decisão, de não continuar caído. E depois de tomar essa decisão, orar e pedir a ajuda de Deus. E eu me lembro que eu estava andando de bicicleta aqui na minha cidade, e eu estava destruído. E aí eu pensei nisso, cara, e eu disse, Senhor, eu vou fazer exatamente o que o pastor Marcelo falou, né? Eu preciso me levantar. Eu não sei como eu vou fazer, mas se é uma decisão, eu agora estou decidindo o que eu quero. Agora me ajuda. E aí foi o Michel, né, que está aí com a gente, que entrou desesperado e falando, cara, vamos entrar, vamos me ajudar aqui numa prova de grego. E eu já tinha desistido desse período do seminário, muita coisa acontecendo, né? E aí a insistência do Michel de, cara, vamos estudar, me tirou do fundo do buraco, né? Então, sua postagem e a insistência de Michel realmente me ajudaram muito nesse momento, foi muito importante. Poxa, que coisa linda, meu irmão, esse testemunho público que você está dando aqui. Eu não sabia que eu tinha tido participação aí na sua vitória, mas até me emocionei aqui com essa palavra sua, meu amigo. Quando for assim, além do Michel, pode me ligar, pode me procurar, que vai ser uma bênção poder te ajudar também. Se você está emocionado, eu também estou. Isso nos mostra que a gente precisa um do outro, né? A gente sozinho, Deus tem colocado cada um de vocês na minha vida, assim como me sinto privilegiado de poder fazer parte da vida de vocês também. Então, isso aí nos mostra aqui que é a comunhão, que é caminhar junto, vamos junto até o céu, né? É isso aí. Vamos caminhar junto até o céu. Amém. Gente, a gente está chegando no nosso final. Amém. Quero agradecer demais cada um que compartilhou, cada um que comentou. Algumas perguntas que não foram respondidas, nós vamos encaminhar para o pastor Marcelo, para que ele possa, de repente, por e-mail, por WhatsApp, a gente poder encaminhar para vocês. Peço vocês, semana que vem, nosso compromisso marcado, 8 horas. Semana que vem a gente vai ter uma convidada muito especial. Vamos botar uma menina aqui na nossa conversa, né? A professora Gisele. Ela é a nossa professora de língua portuguesa. Ela é a mãe do Ricardo, a mãe da Aninha. Então vai estar aqui com a gente aqui participando. A gente vai estar falando sobre gerenciando o tempo. Ela vai estar falando com a gente nesse momento que a gente agora parece que tem tempo sobrando, mas a gente não consegue dar conta de nada ainda. Ela vai estar nos ajudando. Eu vou pedir, agradecer o Davi, agradecer o Isaías, agradecer o Rosemi, que esteve participando com a gente, está por trás aqui participando com a gente, a Bruna também, faz parte dessa equipe maravilhosa. Mais uma vez, agradecer o pastor Marcelo, né? Você é grande amigo, grande pastor. Vou pedir para ele poder falando as considerações finais e orando, encerrando esse bate-papo nosso aqui do STBN Online, que agora é toda terça-feira, às 20 horas. Amém, queridos. Eu quero dizer para vocês que quando a gente tem um momento como esse, a gente não imagina até onde isso vai. A gente não imagina a quem vai chegar uma palavra como essa, a quem vai chegar um momento como esse, né? Quem está assistindo não tem como imaginar quantas pessoas, quem são as pessoas, o que elas estão passando nesse momento. Mas eu queria de coração que você tomasse uma decisão de reagir ao desânimo. Isso é uma decisão. E tomando a decisão de reagir, eu queria que você tomasse uma segunda decisão. A decisão de se tornar um amigo de verdade das pessoas ao seu redor. Muita gente quer ter amigos, alguns se entristecem porque enfrentam esse momento de dificuldade sem ter amigos, mas eu quero que você entenda que construção de amizade começa você se tornando para as outras pessoas o amigo que você gostaria de ter. Quando você começa a fazer isso, num primeiro momento as pessoas vão estranhar, porque elas não estão acostumadas com a amizade verdadeira. Mas se você não desistir e continuar demonstrando de forma sincera que você é um amigo verdadeiro, eu creio que depois de um tempo essa pessoa consegue acreditar. E aí passa a se tornar também seu amigo. Então tome a decisão de reagir ao desânimo, tome a decisão de se tornar um amigo de verdade das pessoas que te cercam e tome uma decisão de buscar forças em Deus. Em Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dependendo da sua versão bíblica,
Na versão revisada está escrito dessa forma: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, há uma ordem que você precisa se fortalecer em Deus. A fonte de força é Deus, mas a iniciativa de buscar essa força, de buscar esse poder, é uma iniciativa sua. Pensa nisso com carinho. Quero orar e encerrar com a bênção final. Deus amado, Deus querido, quero te louvar por esse tempo junto aqui com os meus amigos, com os meus irmãos do seminário. Quero pedir que as lições que foram compartilhadas sejam gravadas pelo Senhor nos corações e que produzam frutos. Que alguém agora seja alcançado pelo teu amor, Pai. Amém. Que alguém que estava desanimado, entristecido, sem esperança, possa guardar algo dessa palavra e vivenciar uma mudança, Pai, através da ação do teu Espírito Santo, Pai. E se for da tua vontade, que a gente possa receber as notícias de quem está sendo abençoado através desse momento. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos proteger. Que o Senhor esteja atrás de nós para evitar que homens maus e perversos nos armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de nós para nos amparar quando nós cairmos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando nós estivermos tristes. Que o Senhor esteja acima de nós para nos abençoar e para fazer aquilo que está além das nossas forças. Que assim nos abençoe e nos proteja. O misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um grande abraço Amém. a todos. Deus os abençoe, queridos. Amém. Tanto esse quanto o da semana passada está disponível no Facebook. Você chegou no meio do caminho ou perdeu da semana passada, Amém. então entra na página do Facebook do STBN e você vai poder acompanhar ali na íntegra. Um abraço, até semana que vem. Boa Amém. noite. Um grande Tchau, abraço. tchau. E podem me procurar lá no Facebook e mandar a sua mensagem para mim também pelo Face. Um grande abraço. Fiquem na paz. Amém. Tchau. Tchau.